A 1 de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro assumia a presidência. Um ano mais tarde, a popularidade do chefe de Estado já viu melhores dias. De acordo com dados de final de dezembro do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, 53% dos brasileiros não aprova a forma como o chefe de Estado gera os destinos do país. Um discurso muito calcado em o que ele chama de valores morais, a família, a pátria, esse tipo de discurso que agrada muito um segmento muito específico da sociedade, que diria aí gira em torno de 30%, que é essa base fiel, mas ele não fala para toda a sociedade. Isso está refletindo na popularidade do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o presidente menos popular entre os presidentes eleitos no Brasil. 2019 foi um ano marcado por controvérsias e catástrofes ambientais no Brasil. Os incêndios na Amazónia, em grande parte possíveis graças ao apoio de Bolsonaro aos fazendeiros e madeireiros, levaram boa parte da comunidade internacional a criticar as políticas do atual inquilino do Palácio do Planalto. Entre janeiro e novembro terá ardido mais 83% de floresta do que no mesmo período de 2018. Situação que afeta enormemente os indígenas brasileiros que percorreram a Europa para expressar o seu descontentamento pelas políticas de Bolsonaro e do seu governo relativamente aos índios e à Amazónia. As imagens da maré negra nas praias do Nordeste também chocaram o mundo. Desde 30 de agosto, pelo menos 127 municípios dos 9 estados do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro, foram afetados por manchas de petróleo. Uma sondagem Datafolha de 23 de dezembro conclui que mais de 40% dos brasileiros inquiridos pensa que o governo geriu mal este desastre natural. A questão da violação dos direitos humanos mancha também o primeiro ano de mandato de Bolsonaro. Pelo menos 1.800 pessoas foram mortas pela polícia no ano passado. O presidente brasileiro assinou mesmo um decreto que concede indulto natalício aos polícias militares do Exército e outros agentes de segurança pública presos e condenados por crimes como estes e que tivessem já cumprido 1/6 da pena. Bolsonaro chegou mesmo a afirmar que um polícia que mata quando está em serviço deveria ser condecorado. As armas são um assunto sensível no Brasil. Bolsonaro continua a querer armar a população. Em 2019, em comparação com o ano anterior, o registro de armas aumentou 50% no país. O presidente, que mudou a lei sobre esta matéria, diz que ainda assim o número de mortes caiu 22%, mas o massacre numa escola em Suzano, que terminou com a morte de 5 alunos, 2 funcionários e o tio de um dos atacantes, leva as organizações não governamentais a questionarem as decisões do chefe de Estado sobre esta matéria. No país, são muitos os motivos que levam os brasileiros para a rua em protesto. A morte da vereadora Marielle Franco, que continua por esclarecer, apesar de ter havido avanços na investigação, os cortes no setor da educação que levaram por diversas vezes este ano os estudantes para a rua, ou a reforma da Previdência desenhada pelo Congresso, que levou a uma greve geral em junho, são apenas alguns dos movimentos sociais que ocorreram no ano passado contra Bolsonaro e o seu governo. Outras manifestações aconteceram, mas de apoio a Lula da Silva. Uma sondagem da Paraná Pesquisas, de dezembro, dizia que Lula da Silva é o principal adversário político de Jair Bolsonaro até às eleições de 2022, mas é cedo para dizer se será ou não o seu adversário no próximo escrutínio.